Estamos de volta com o Horizonte Debate e no programa de hoje estamos discutindo o Sínodo da Amazônia, essa belíssima reunião de bispos, padres e povos amazônicos que ocorrerá nos dias 6, dos dias 6 até o dia 27 de outubro. Vai ser bem bacana e a TV Horizonte será uma das que divulgará os temas aqui. Pelo WhatsApp da TV, no 31 996428473, você conversa conosco, com a Apolo, com o Paulo. Daqui a pouquinho vou ler algumas dessas participações. Paulo, a igreja em missão, a igreja para fora, pensar a casa, o cuidado da casa comum. Qual que é aí a opinião do Paulo, assim? Qual que é o caminho? O que lá no final dos dias 27, o que vai acontecer lá no caminho? Eu acho que essa discussão, esse debate vai produzir uma série de orientações e o Papa produzirá um documento sobre essas discussões todas lá. E a partir desse documento, que ele vai publicar algum tempo depois, é que nós teremos as orientações, né? O fato é que a igreja, né, do Papa Francisco, ele quer sair da caixa, ele quer uma igreja em saída. A gente não pode ficar mantendo, o mundo muda a cada momento, não dá para a gente continuar com a mesma reprodução das estruturas, das formas. Então, a Amazônia é um exemplo do que ele continuará fazendo. Nós teremos outros sínodos, ou seja, o Papa quer que a discussão da vida da igreja não seja feita só pela hierarquia. Todos somos povo de Deus, então ele quer justamente essa caminhada em comum, né? E aí é uma responsabilidade muito grande, porque, né, na Laudato Si, ele fala do evangelho da criação, a boa notícia da criação. Nós estamos detonando com a criação. É interessante que há um físico, né, astrofísico, Carl Sagan, ele pegou a história do universo e comparou com 365 dias. Sabe quando o homem moderno apareceu? No dia 31 de dezembro, às 23 horas, 53 Quase minutos. Que perde a ceia. Faltando 7 minutos para acabar. Agora, por que esse ser humano, que é a própria natureza que chegou à consciência, acha que é dono, que pode destruir, que pode detonar? Mas eu vou insistir no outro Maltrata os porquê. animais, né? Por que se torna uma discussão com uma prerrogativa tão bela e tão importante? Por que isso, Apolo, se torna uma pauta complicadíssima de discussão? Parece que defender a natureza, os rios, as florestas, os animais, o ar, né? Parece que virou uma coisa comunista, uma coisa subversiva, né? Ou seja, você simplesmente está defendendo a obra da criação, toda essa. Ou então a gente está só sentado, né, para discutir alguma coisa. Não, porque tem interesse. Eu acho que é um absurdo tão grande, era para todo mundo estar a favor, né? É uma unanimidade. E quais são os interesses, Paulo? Econômicos, né? Ou seja, pega o Mato Grosso, né? O maior produtor de soja, de boi, nós temos 215 milhões de cabeças de boi, né? São 41 milhões de suínos, 1 bilhão e 500 milhões de galináceos. Então, veja, o Brasil é o primeiro produtor de cana-de-açúcar, de soja, de carne bovina, de carne de frango. Mas, Apolo, e aí sabe o que é acontece? bacana de ter o Apolo aqui? Que o Apolo é uma pessoa no Horizonte Debate que sempre diz que pouquíssimas pessoas têm acesso a essa proteína que a gente está alimentando. Sim, mas veja, olha o que acontece naquela região. A cana empurra a soja empurra o boi desmata, derruba a floresta. Mas são poucas as pessoas que têm acesso a essa proteína. Olha, aqui na Bacia do Rio das Velhas, na minha experiência no projeto Manuelzão, muitos fazendeiros nos apoiaram porque falaram, olha, depois que o Rio das Velhas está cheio de esgoto e está secando a água, está inviabilizando a nossa vida aqui. A gente não pode nem morar perto do rio por causa do mau cheiro. Então, depois dessa farra toda que está havendo em Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Brasil, celeiro do mundo, que secou o São Francisco, porque essa água do São Francisco, em 50% que chega em Sobradinho, na estiagem, vem de lá pelo aquífero Lucuia, 200, 300 metros no fundo, eles vão, quando acabar essa farra, eles vão querer água. O problema do Brasil hoje não é mais terra, é água para plantar.
E os pequenos proprietários, a agricultura familiar, são os que mais sofrem com essa injustiça Paulo, aí eu da vou mudança repetir, climática. Aí eu vou repetir a pergunta, já estava com ela, o Apolo que jogou a bola mais fácil. O documento do sínodo pode ajudar a algumas orientações, por exemplo, de um bispo que está na região ali do Rio das Velhas, por exemplo? Sim, eu acho que é importante, né, a gente divulgar, né, esse documento, que é o instrumento de trabalho, porque além de fazer uma reflexão mostrando a realidade, questionando essa realidade à luz da palavra de Deus, ele dá indicações, sugestões concretas. O que a gente pode fazer? Essas sugestões surgiram de quem vive na Amazônia. Não é a gente, eu sou do Sudeste e vou dar opinião, não. São as pessoas que vivem lá, aqueles que sabem manejar. Gente, os nossos indígenas, eles viveram, né, vivem lá. Né, Conhecem tudo, as plantas. Pois é. O remédio para a malária foi descoberto pelos índios. Tá vendo? O quinino. Então, assim, a experiência dos índios, né, o curare, na nossa anestesia, usa curare. Então, assim, nós temos uma sabedoria enorme na Amazônia. Quantas plantas na Amazônia têm uma química que nós não conhecemos ainda? E quantos animais? A biodiversidade da Amazônia é a mais rica do mundo. Mas aí Apolo, ainda mais agora, você que... Vamos um detalhe. Ontem eu fiquei muito chateado quando o presidente da ONU falou, por exemplo, índio pobre em cima de terra rica. Gente, o nosso indígena, o povo originário, ele não está pensando em ganhar dinheiro e vender, conseguir achar ouro e diamante, não. Isso é a cabeça de quem quer explorar ali, ué. Ele chamou o índio de pré-histórico, né? Tem uma coisa que eu queria colocar aqui agora, que é o seguinte: o Bolsonaro ganhou a eleição, ele é um cara vil, mas ele é um sujeito perigoso. Porque ele está tentando criar uma divisão dentro do Brasil e uma divisão na América Latina. E eu acho que nós devemos lutar por uma frente democrática em defesa da Amazônia, que são 9 países, não é só o Brasil. O Brasil tem a maior parte, talvez 2/3 ou 4/5, 60%. Então, assim, mas eu acho importante uma frente internacional em defesa da Amazônia, com todos os países que compõem a Amazônia, para poder mostrar ao mundo que a Amazônia é parte do planeta, que são 9 países e que a defesa da Amazônia só vai nos fazer bem. A defesa da Amazônia vai criar nós podemos criar o turismo ecológico na Amazônia, trazendo estudantes do mundo inteiro para poder o povo lá ter pousada, os barqueiros levar os estudantes. Nós podemos fazer pesquisa na Amazônia. O Brasil pode ter uma grande indústria farmacêutica, uma grande indústria de turismo. O Brasil pode fazer um manejo sustentável da floresta sem prejudicar. Ou seja, a Amazônia é realmente mais importante do que esse agronegócio, porque, inclusive, sem a Amazônia não tem agronegócio, que não vai ter água. Então, é necessário que a gente ponha a questão politicamente falando, unindo todos os povos da América Latina contra a divisão que o Bolsonaro, a serviço do Trump e de outros malucos aí, querem dividir o nosso continente, que lutou unido pela libertação em 1800 e pouco. Né? O Brasil pela libertação de Portugal, outros países da Espanha. Agora, Paulo, olha a participação do Juan, aqui do bairro Nazaré. Juan, obrigado pela sua participação. Sempre leio, é bacana ter o Juan conosco. O Juan é quase um parceiro, Paulo. Ele está sempre escrevendo para a gente. O Papa primeiro deveria se preocupar com a sua igreja, que está perdendo milhões de fiéis para a igreja evangélica. Realizar sínodo para a Europa, que está deixando de ser cristã para ser muçulmana, sem falar na terra natal dele, a Argentina. A soberania da Amazônia é do Brasil e o governo Bolsonaro foi eleito para cuidar do território brasileiro, que os governos do PSDB e PT, Lula, Dilma e Temer, venderam a prestação, a ponto de governos estrangeiros acharem que podem dizer o que devemos fazer no nosso território. Os governos do PT foram os mais entreguistas da história do Brasil. O Bolsonaro fez o melhor discurso da história do Brasil na ONU. Ele disse muito bem quando falou que o socialismo está dando muito certo em Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. A esquerda, onde ela entrou, ela destruiu, corroeu e roubou até as dignidades das pessoas. Juan, assim, é a opinião do Juan. Ela não se sustenta em dados.
né? Se a gente vai olhar os dados, o entreguismo que foi, né, do nosso petróleo, por exemplo, quando o Brasil, por exemplo, aprovou só neste ano 325 agrotóxicos, né? Quando na Europa se usa no máximo 1 quilo de agrotóxico por hectare, aqui no Brasil é 12, 15 quilos. Enquanto lá o glifosato, que é cancerígeno, se aceita 0,05 miligramas, no Brasil é 10. Então é o seguinte, isso é o quê? Soberania? Não, né? Isso aqui, agora, o que eu acho mais complicado, e aí é o Juan e todas as ouvintes e os ouvintes, né, e os telespectadores, é como ser cristão se a gente defende a violência. Então, isso para mim é a maior contradição desse governo. Ou seja, o cristão, ele ama o próximo, inclusive o inimigo. A gente não quer o fim do inimigo, a gente quer perdoar, a gente quer a paz. Então, no caso do Sino da Amazônia, né, primeiro, não é um sino para a Europa. Ele ouviu e vai ter a participação, a maioria de brasileiros, para pensar, né, o desafio de ser igreja na Amazônia. E o evangélico é bem-vindo também, sim, não é? Né? Agora, o muçulmano também é bem-vindo. Agora, o tema da Amazônia é preocupação dos outros países, porque, como o Apolo já explicou, nós somos um sistema. E negar isso é um absurdo. E outra coisa, esse conceito de soberania nacional, ele tem que ser de soberania popular, do povo. Um governo que estimula liberação de venda de armas, que o governador do Rio de Janeiro sai bombardeando as favelas com fuzil de helicóptero. Onde que está isso? Esse povo está ficando maluco. E outra coisa, um grande número A irmã Dorothy foi assassinada, padres assassinados na Amazônia por pessoas que estão só querendo tomar a terra dos índios. A maior terra do Brasil tinha milhões de índios aqui. Hoje eles não têm direito nem ficar em reservas. Você vê o número de assassinatos de advogados trabalhistas, de camponeses, trabalhadores rurais, de índios assassinados, índios suicidando. Então, o Juan está muito enganado. O Juan está com a visão de grande potência, de dinheiro. Ele está esquecendo o amor ao próximo, a comunidade ser feliz. Viver é ser feliz. A vida é passageira. Esse discurso de soberania nacional é militarista. Isso levou à destruição do Iraque. E à guerra. A guerra. Nós não somos contra a guerra. Em geral, quem defende o meio ambiente é a favor da paz, da integração do mundo, né? Então, perfeito. É outra linha de ação. Fique com a gente. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.